Sofia e Daniel sempre acreditaram que o segredo de seu amor estava na comunicação. Passavam horas conversando, rindo e compartilhando histórias. Quando decidiram deixar a cidade grande e se mudar para uma casa isolada no campo, foi em busca de um novo capítulo de vida, um espaço tranquilo para estarem juntos, longe do barulho e das distrações da vida urbana. A casa era tudo o que eles sonharam, espaçosa, rodeada pela natureza e, mais importante, isolada. Não havia vizinhos por quilômetros. Para Sofia, parecia o lugar perfeito para aprofundar ainda mais a conexão com Daniel. As manhãs eram preenchidas por caminhadas longas pela floresta, e as noites, por conversas sob o céu estrelado. Parecia que haviam encontrado um refúgio onde nada poderia interferir em seu relacionamento. Mas logo, pequenos sinais começaram a aparecer. Sofia notou que, às vezes, Daniel ficava em silêncio durante as conversas, como se estivesse distraído. Ela, no entanto, atribuía isso ao cansaço da mudança. É só o estresse de tudo isso, ela pensava. Mas, conforme os dias passavam, os silêncios entre eles começaram a se prolongar, e as palavras que antes fluíam facilmente agora pareciam presas na garganta. A casa, que antes representava liberdade, agora parecia ser uma barreira entre eles. Sofia sentia um desconforto crescente, como se algo naquela nova vida estivesse, lentamente, começando a corroer o que eles tinham de mais precioso, a capacidade de se entenderem. Nas semanas seguintes, o silêncio se tornou uma presença incômoda entre Sofia e Daniel. O que antes eram diálogos constantes e significativos agora se resumia a poucas palavras trocadas pela manhã e à noite. Algo indefinível pairava entre eles, criando uma distância que nenhum dos dois sabia como atravessar. Certo dia, enquanto tomavam café da manhã, Sofia tentou iniciar uma conversa sobre os planos de reformar o jardim. Daniel olhou para ela, abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Ele franziu o senho, como se estivesse confuso, e voltou a encarar o café, sem dizer nada. Sofia riu nervosamente, tentando aliviar o clima, mas no fundo sentia uma angústia crescente. Esse silêncio não era apenas falta de assunto, parecia haver uma força invisível sugando as palavras antes que pudessem ser ditas. No início, ambos tentaram lidar com a situação sem dar muita importância. Daniel, normalmente calmo, acreditava que isso era apenas um período de adaptação à nova vida. Mas Sofia sentia que era mais do que isso. O desconforto emocional estava crescendo e, com ele, uma estranha apatia. Quando tentava expressar seus sentimentos, as palavras pareciam presas na garganta. Ela queria perguntar a Daniel se ele também sentia isso, mas não conseguia. Ao invés de palavras, agora tudo se resumia a olhares vazios e gestos automáticos. Um leve toque no ombro aqui, um sorriso forçado ali. As emoções, antes intensas e calorosas, pareciam distantes, como se houvesse uma barreira invisível entre os dois. O silêncio os consumia lentamente. Sofia queria gritar, mas o grito ficava sufocado dentro dela, como se estivesse sendo sufocada pelo próprio medo de perder Daniel. O silêncio entre Sofia e Daniel, antes apenas desconfortável, agora começava a machucá-los de formas que eles não conseguiam expressar. As tentativas de conversa se tornaram tensas, como se cada palavra exigisse um esforço monumental. Quando Sofia tentava falar, Daniel a encarava com uma mistura de frustração e confusão, como se ele mesmo não entendesse por que não conseguia responder. Certa noite, após um jantar onde nenhum dos dois havia dito uma única palavra, Sofia não conseguiu mais suportar a tensão. Ela se levantou da mesa abruptamente e começou a lavar a louça de forma agressiva, os pratos batendo contra a pia. Daniel, sentado à mesa, observava em silêncio, mas a pressão no ar era insuportável. Você não vai falar nada, Sofia explodiu de repente, virando-se para ele. Não percebe o que está acontecendo conosco? Nós mal falamos um com o outro há semanas. O que aconteceu com a gente? Daniel tentou responder, mas apenas abriu a boca e fechou novamente, como se algo o impedisse de se expressar. Ele balançou a cabeça e passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado, mas as palavras não vinham. Por que você não diz nada? Sofia gritou, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eu me sinto tão sozinha aqui, mesmo com você ao meu lado. Eu me sinto invisível. Mas Daniel permaneceu mudo,
e o silêncio entre eles tornou-se uma forma de humilhação. Sofia queria desesperadamente que ele dissesse algo, qualquer coisa, que quebrasse aquele vazio opressivo que os cercava. Mas tudo o que recebia em troca era o olhar vazio dele, como se as emoções de ambos estivessem trancadas em algum lugar inalcançável. Esse ciclo de raiva silenciosa continuava dia após dia. A frustração de Sofia crescia, e ela começou a se culpar. Será que o problema estava nela? Ela se perguntava constantemente. Cada vez que tentava iniciar uma conversa, sentia-se mais humilhada pela ausência de resposta. Era como se Daniel, seu companheiro de vida, estivesse se afastando mais e mais, e ela não conseguia impedir. O silêncio os dominava, transformando o amor que um dia compartilhavam em uma espiral de ressentimento e mágoa. Com o passar do tempo, ambos se sentiam presos, incapazes de encontrar a saída daquela prisão emocional que os separava. O silêncio entre Sofia e Daniel, que antes era apenas uma ausência de palavras, tornou-se uma presença sufocante, preenchendo cada canto da casa. Eles mal se olhavam agora. Sofia se sentia como uma estranha vivendo ao lado de alguém que ela mal reconhecia. A casa, que antes parecia um refúgio, agora era uma prisão, e o silêncio, seu carcereiro. Uma noite, Sofia acordou no meio da madrugada. Ao se virar na cama, percebeu que Daniel não estava ao seu lado. Sentiu uma pontada de preocupação e, ao descer as escadas, o encontrou sentado na sala, no escuro, encarando o vazio. Seu corpo estava tenso, como se carregasse o peso de algo que não podia verbalizar. Sem dizer nada, Sofia se aproximou e sentou ao lado dele. O silêncio entre eles era tão profundo que parecia quase sólido, como uma barreira invisível e impenetrável. Ela queria dizer algo, queria quebrar aquela tensão que havia crescido como um tumor entre os dois, mas as palavras simplesmente não vinham. Ela sabia que, naquele momento, não havia nada que pudesse ser dito. Daniel virou-se lentamente para ela, seus olhos refletindo a dor que ambos sentiam, mas que nenhum conseguia expressar. Seus lábios tremeram, como se ele estivesse prestes a falar, mas o som morreu antes de sair. A frustração era visível em seu rosto, e Sofia sentiu o coração apertar de dor. Havia tantas coisas não ditas, tanto amor, mágoa e arrependimento presos naquela casa. Sofia sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, mas permaneceu em silêncio. Daniel, ao vê-la chorar, tocou seu rosto gentilmente, mas era um gesto vazio. Não havia mais conexão entre eles, apenas duas pessoas vivendo juntas, mas completamente sozinhas. A ruptura foi finalizada naquele momento. Não houve briga, não houve gritos ou acusações. Apenas o peso esmagador de uma relação que havia se fragmentado até não restar mais nada além de silêncio e solidão compartilhada. Sofia e Daniel passaram os dias seguintes como se fossem fantasmas na casa, vivendo juntos, mas completamente apartados. O silêncio, que antes era apenas uma ausência de palavras, agora parecia estar impregnado na própria estrutura da casa. Mesmo as pequenas tentativas de se reconectar, como olhares ou gestos, eram imediatamente sufocadas pela distância emocional que se formara entre eles. Sofia tentou, em várias ocasiões, retomar algo do passado. Uma noite, preparou o prato favorito de Daniel, na esperança de que isso pudesse despertar algum sentimento antigo. Ela colocou a mesa com cuidado, acendeu velas e esperou por uma reação. Quando Daniel entrou na sala e viu o jantar, parou por um momento, parecendo hesitar. Seus olhos encontraram os de Sofia, e, por um instante, ela achou que havia uma faísca de conexão ali, um eco do que eles costumavam compartilhar. Mas Daniel apenas se sentou, pegou os talheres e começou a comer em silêncio. Aquela foi a última tentativa de Sofia. O vazio que sentiu enquanto observava Daniel comer em silêncio foi a confirmação de que o que eles tinham estava realmente destruído. Mesmo os gestos mais simples, que antes simbolizavam amor e carinho, agora pareciam desprovidos de significado. Cada toque, cada olhar, era apenas uma sombra do que um dia havia sido. Uma noite, desesperada, Sofia tentou confrontá-lo uma última vez. Daniel, precisamos falar. Eu não aguento mais isso. Estamos nos perdendo. Ele a olhou, com o mesmo vazio de sempre, e tentou responder, mas sua voz não saiu. O silêncio, mais uma vez, tomou conta de tudo. Ele tentou tocar sua mão, mas o gesto parecia forçado, desconectado. Sofia se afastou,
incapaz de suportar mais uma tentativa vazia. O amor que tinham, antes tão profundo, estava morto. Eles ainda estavam juntos fisicamente, mas, emocionalmente, estavam muito longe um do outro, e Sofia sabia que não havia mais como voltar. O tempo passou, e Sofia e Daniel continuaram vivendo na casa, mas era como se fossem estranhos, presos em uma existência fantasmagórica. O silêncio entre eles se tornou absoluto, algo que nenhum dos dois poderia romper. Já não havia mais tentativas de reconciliação, nem mesmo a ilusão de que poderiam voltar a se entender. Eles simplesmente coexistiam, separados por um abismo que crescia a cada dia. A casa, antes um refúgio para o amor, agora parecia uma prisão. Os dias passavam de maneira indistinta, e o silêncio que os cercava era como uma entidade viva, preenchendo todos os espaços, todos os momentos. Certa manhã, Sofia olhou pela janela e viu o jardim que um dia sonhara em cultivar, agora tomado por ervas daninhas. Lá fora, o mundo seguia em frente, mas dentro da casa, o tempo parecia congelado, como se os ecos do amor perdido estivessem destinados a assombrar aquele lugar para sempre.